Todos nós somos pecadores. Todos nós somos carentes da graça de Jesus. Por mais bom que eu pense ser, eu ainda preciso de Jesus. Não tem como eu entrar no céu se não for por Jesus. Por isso que ele vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outra alternativa de eu ir para o céu a não ser por Cristo Jesus. Mas as minhas escolhas determinam quem eu adoro. O livro da Bíblia, todos os livros da Bíblia, principalmente o Apocalipse, vai te fazer refletir sobre isso. Quem tu adora? O que está em jogo aqui é a adoração. A adoração. Quando eu vejo de Jesus, por exemplo, eu olho para Cristo, ele nos pede certas coisas. Não para nos transformar em robôs, mas sim para que nós vivamos melhor. Os mandamentos de Deus não é para nos castigar, mas é para nos transformar. A visão é diferente. Uhum. Mas o que Satanás faz é te convencer. Mas eu trato as pessoas bem, não faço mal para ninguém, eu ajudo os pobres. Nos faz autossuficientes. E não é assim que funciona. Eu faço isso porque sou salvo por Jesus. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente trocar uma ideia, conhecer um pouquinho das histórias, compartilhar conhecimento também. O Fala Mais que tem um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia, as marcas que estão conosco aí nessa temporada 2024. E, Jonathan, apresenta aí quem está conosco hoje, né? Muito bem, vamos lá. Ele que vem de Ponte Serrada, vem é boa, né? Vem e está. Ele é natural de Ponte Serrada, né? Está aqui conosco hoje o Luiz Fernando Staim Costa. A gente vai falar bastante de religião hoje, principalmente um dos livros aí que causa maior... temor até, vamos dizer assim, né, na população, na humanidade, né, porque é o livro do Apocalipse, né, então esse vai ser um dos focos aí da nossa conversa. O Luiz, ele trabalha no ramo de serralheiro, né, e também, claro, tem dentro do dia a dia das atividades dele aí esse estudo bíblico, né? Estudo bíblico, né, essa missão, digamos assim, né, voltada ao estudo da Bíblia. Então, Luiz, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui e vamos bater um papo legal. É isso aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. E realmente eu gosto bastante de estudar a Bíblia. É como um hobby, claro, não como um teólogo, mas sim como alguém que gosta de estudar a palavra de Deus e também ama Jesus. Você é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, inclusive, né? Falando Sim. Em termos de religião, a religião, no caso, é adventista, né? Sim, eu sou adventista do Sétimo Dia há 9 anos. Fui criado como cristão católico. Né? Mas há um tempo atrás aí começamos a estudar a Bíblia e tal. E aí fomos se aprofundando um pouquinho mais no estudo e tudo mais. E aí então decidimos por qual igreja nós iríamos seguir o caminho, no caso, né? 9 anos já, quase 9 uma década. E aí, dentro desse período, você começou a se aprofundar mais ou você já tinha um conhecimento bastante vasto quando você iniciou? Sabe que é interessante essa pergunta, porque eu estudei por mais ou menos 1 ano a Bíblia antes de me batizar como cristão adventista Sétimo Dia, né? Uhum. Você se batizou de novo, então. Você já era batizado na católica, não? Sim, fui criado como um católico mesmo, né? A minha mãe até hoje ela é católica, para você ter uma ideia. A minha família inteira, né? Tenho eu e meu primo, que somos adventistas Sétimo Dia, o Adilson. Mas eu e a minha família, no caso, né? E o Adilson e a família dele. O restante são todos católicos. E nós crescemos como cristãos católicos, no caso, né? E aí, a partir de um tempo, aí a gente começou a estudar a Bíblia, começamos a aprender um pouquinho mais. E aí acaba que tu vai mudando um pouquinho a tua maneira de pensar, né? E aí eu particularmente comecei a procurar um pouquinho mais na Bíblia, alguns conceitos, né? Alguns estudos, aprofundando um pouquinho mais para
para conhecer mesmo a palavra de Deus. E aí, então, depois eu passei a decidir. Né? Então, como um adventista, a gente faz também aí depois, quando você conhece a palavra de Deus, né, a gente vai aí fazer um batismo. Porque segundo a palavra de Deus vai dizer que nós devemos, quem crer e for batizado, será salvo. E aí, dentro desse conceito, falo com todo respeito, né? Mas nós temos o costume de batizar após que você conhecer a palavra de Deus. Nessa ordem ali de crer para ser batizado, né? Isso. Tanto é que na própria Bíblia, e quando a gente participa, né, da encenação que é católica, né, aqui em Ponte Serrada, e tem a primeira cena, inclusive, que é o batismo, né, com João Batista, né? E que não é na infância, né? Não é nos primeiros dias, semanas, Sim. meses de vida, né, que acontece. Eu não sei se isso acredito que seja, né? Mas Cristo foi batizado, é bíblico, né? Foi Sim. batizado já com 30 anos. 30 anos, né? Com 30 anos. É interessante que, assim, quando você vai pegar no nascimento de Jesus, Jesus nasce, né? E ele é apresentado à igreja. Tem uma situação bíblica que Jesus, né, o seu pai e sua mãe levam ele ao templo para apresentar. Essa é a situação que a gente faz hoje. Nós não batizamos criança, porque criança não tem entendimento. Criança nasce sem pecado. Então não tem motivos bíblicos para que eu batize criança. Claro, volto a dizer, falo isso com muito respeito. Sim. Tem que ter a gente tem que ter respeito às outras pessoas que pensam diferente, né? Mas na minha visão bíblica, daquilo que eu estudei, crianças não têm pecado. Então vai nascer. Você apresenta, mas a maneira de apresentação bíblica, aí entra um detalhe bem interessante. Por que faz a apresentação? Quando o pai e a mãe levam a criança para a igreja e faz uma cerimônia de apresentação, não é apresentar a criança para Deus, mas é se apresentar como pais dessa criança. Porque Deus já conhece a criança. Deus já ama a criança, assim como ama cada um de nós, né? Mas quando você apresenta a criança, você como pai, você como mãe, você se apresenta dizendo assim: Senhor, este é o filho que o Senhor nos deu. E nós vamos fazer agora aqui com o Senhor um compromisso que nós vamos cuidá-lo, guiá-lo e edificá-lo no seu caminho. A ideia muda. Aí você vai educar a sua criança, né? Tu vai passar a ensinar as coisas bíblicas, né? E quando ela tiver com uma idade ali por volta de 10, 11, 12 anos de idade, que ela entenda, aí sim pode ser batizada. Certo. Esse, na verdade, essa dinâmica é seguida pela Igreja Adventista, no caso. Todos Sim. os batismos, eles são feitos a partir de uma determinada idade já da pessoa. Isso mesmo. Até mesmo nós adultos. Por exemplo, se vocês chegassem hoje na igreja e falassem assim, eu gostei muito, estudei, eu preciso me batizar, eu quero me batizar. Antes de batizar vocês, vai ser feito um estudo bíblico. Para que você saiba por que você crê. Para que você saiba qual é o Deus que tu adora mesmo. Se realmente é isso que você espera mesmo. Porque nós temos um costume de pessoal mesmo, né? Nós somos de ir aonde nós gostamos. Mas a Bíblia vai nos pedir coisas que talvez nós não vamos gostar tanto assim no momento. Por que eu digo no momento? Porque aí depois você vai conhecendo um pouquinho mais a história, tu vai saber o porquê deve ser feito. E aí muda a tua maneira de pensar. A gente chama isso de cosmovisão, né? E você sabe, assim, Luiz, se essa prática, ela está disseminada em outras religiões também, em outros credos, de batizar depois de adulto, não só no nascimento, porque no nascimento a gente sabe que a Igreja Católica, né, é tradição, né, sempre foi assim, né, batizar no nascimento. Mas batizar depois de um tempo ali da pessoa é exclusivo do adventista ou tem também ou essa prática tem em outras religiões? Não, na verdade as protestantes têm esse costume. Para não te dizer todas, quase todas as protestantes, no caso, aderem a esse costume.
Porque seguindo os passos de Jesus, no caso, né? Sim. Seguindo os passos de Jesus, e também era o costume das pessoas na época. A Bíblia só para dar um contexto nisso, a Bíblia, ela é, para o cristão, a única regra de fé. Então, o que a Bíblia diz é aquilo que eu devo praticar. Não são projeções humanas, mas de Deus. Isso eu posso dizer pela fé. Então, a gente vai estudar os costumes da época, estuda o costume, para daí você chegar no ponto atual, no atual momento nosso, né? Então, a Bíblia não muda. Deus mesmo fala assim, eu não mudo. E como Deus não muda, nós também não somos consumidos. Por isso que Deus vai dizer assim, eu não mudo, por isso que vós não sois consumidos. Ou seja, ele não terminou, porque a maldade do homem se tornou tão grande, mas mesmo assim Deus diz assim, eu ainda morri por você. Eu ainda quero te salvar. Eu ainda te amo. E por isso ele não muda. Então, como Deus não muda, os seus preceitos, os seus mandamentos não mudam também. Continuam e prevalecem até o fim. Uhum. E essa parte de você estudar a Bíblia, né? Livro milenar que existe praticamente em todas as línguas, né? Ele está ali. Mas o maior ponto que eu vejo é justamente esse daí que você comentou, de você olhar para a época que ele foi escrito e conseguir fazer a interpretação para trazer para o teu dia atual. E é justamente nessa interpretação ou nestas interpretações que ocorrem divergências, né? E aí como é que se trabalha isso? No caso da tua fé, né? Você... existe uma interpretação, por exemplo, que ela destoa muito de outras, nesse caso? Eu posso dizer que, como adventista sétimo dia, das demais denominações, podemos dizer que nós somos um tanto quanto diferentes na maneira de pensar. Não melhores, e também não piores, mas com uma linha de pensamento um pouco diferente. Pelo fato de nós... Até depois nós vamos estudar um pouquinho do Apocalipse, a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de Deus para a salvação do mundo e restauração do mundo. Então aí a gente vai estudar um pouquinho o santuário, né? A gente precisa estudar um pouquinho sobre por que Jesus morreu daquela forma, né? Por que foi naquela data que Jesus morreu? Por que ele ressuscitou ao terceiro dia e não ao quarto, ou não no segundo? Tem alguns assuntos bíblicos que aí é tirada das nossas doutrinas. Para você ter uma ideia, a Igreja Adventista Sétimo Dia tem 6 doutrinas apenas. E o que nós temos é 28 crenças fundamentais, que nós chamamos, né? Que as 28 crenças fundamentam as 6 doutrinas. Então, quando a gente vai para as doutrinas, é quase igual. Talvez uma das coisas que mais se torna claro, que às vezes as pessoas mais olham para a nossa igreja, por exemplo, seria a respeito do sétimo dia, né? Uhum. Porque nós guardamos o sábado, Certo. do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Então, isso já nos torna um tanto quanto diferente. Mas só no Brasil existem mais 7 denominações religiosas que também guardam o sábado. Então, não é só esse ponto. Sim. Né? Mas nós também temos uma visão bíblica, que é o que talvez mais nos deixa diferentes na maneira de pensar. Que é sobre a morte, por exemplo. Que nós acreditamos que o indivíduo, quando morre. Está como um sono. E tem alguns pontos bíblicos que a gente poderia usar para isso. Tem base bíblica para isso, no caso, né? O indivíduo, quando morre, não vai nem para o céu e nem para o inferno, mas sim está como um sono. Está morto. E a Bíblia vai dizer assim que jaz no esquecimento. Salomão vai dizer também que mortos não sabem coisa alguma, então não devemos consultar os mortos, por exemplo. Né? Claro que são assuntos bem sensíveis, né? Porque vai de uma linha de pensamento bem diferente das demais. Certo, mas interessante, porque então, nessa linha de raciocínio da fé adventista,
o início, o meio e o fim, ele acontece em vida, isso? Em vida. Certo. É Não, porque- não existe um pós a morte, no caso. Existe. Aí que entra a situação adventista, por exemplo. O que é o pós a morte da igreja adventista? O pós-morte da igreja adventista. Não da igreja adventista, vou dizer da Bíblia. Tá? Porque são pautados na Bíblia. Uhum. Até nós somos conhecidos por ser o povo da Bíblia, né? O adventista Mas o indivíduo, então, vamos dizer assim, morreu. Está no pó da terra. O Jó vai falar assim, do pó eu vim, ao pó eu voltarei. Está no pó da terra. Quando, então, que vamos para o céu? Ou para a glória, né? De acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim que eis que venho com as nuvens do céu, e todo olho o verá. Nós acreditamos na volta de Jesus. De acordo com o próprio Jesus em João 14, lá em João 14, dos versículos 1 ao 3, vai dizer assim, porque ali Jesus está falando das últimas palavras para os seus discípulos. E ele vai dizer assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-la teria dito. Eu irei, vos preparei-vos um lugar, e quando vos preparar-vos lugar, eu voltarei e os levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dizer assim, que os mortos em Cristo, no dia da grande volta de Jesus, no dia da grande volta, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, incorruptíveis. 1 Coríntios capítulo 15, incorruptíveis. E nós, os vivos, transformados seremos em um abrir e fechar de olhos. E juntos iremos para o céu e se encontraremos com Jesus. E viveremos eternamente. Esse mortos em Cristo são os que morreram e tinham fé, no caso? Qual é a interpretação? É difícil a gente falar sobre quem será salvo e quem não será salvo. Mas uma coisa eu posso afirmar. Cristo morreu por todos. Não é eu, Fernando, que vou julgar. Porque às vezes a gente pensa assim, tem até uma situação que a gente vai, que a gente aprende, né? Que no céu nós vamos ter 3 surpresas. A primeira surpresa é você chegar no céu. Você vai dizer, nossa, cheguei, eu vim. Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa é você olhar para alguma pessoa e dizer assim, como essa pessoa está aqui? Como que ela veio parar aqui? Porque você tinha uma visão dessa pessoa de maneira talvez errada. Você via assim, nossa, Sim. aquele cara fazia isso, fazia aquilo. Tinha o teu julgamento. Isso, tinha o teu julgamento. Então, essa é a segunda surpresa. E a terceira surpresa é você chegar no céu e olhar e dizer assim, ué, e como que aquilo lá não está? Essas são as 3 surpresas. Então é difícil para a gente falar quem é salvo e quem não é. Mas uma coisa é certa, que Jesus fala assim, que quem crer, voltamos àquela primeira pergunta, quem crer e for batizado será salvo. Mas vai ter pessoas que não foram batizadas? Vai. Eu acredito que sim. Uhum. Porque talvez tem pessoas que não deu tempo de se batizar, mas creu. E crer em Cristo é o passo fundamental. Uhum. Então, tudo isso que você falou, eu acho que eu entendi. Vamos lá. Que tu disse que, então, as pessoas, elas morrem e tá na Bíblia ali que fala que é um sono, né? Um sono. Então, independente de se a pessoa morreu há 1000 anos atrás ou se morreu semana passada, quando Cristo retornar, é como se ela estivesse acordando de um sono e todas essas pessoas que morreram ao longo do tempo, elas vão ressuscitar, acordar juntas. Os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro, segundo diz Paulo. Sabe que é interessante que na Bíblia, eu posso dizer que tem 3 pessoas que estão no céu, de certeza. Que é Enoque. Lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer assim, Enoque andou com Deus. Que já está no céu. Que já está no céu. E Deus levou Enoque para estar com Deus no céu. Então, Enoque é um cidadão que já está no céu. Moisés
de acordo com Judas 1, Judas capítulo, Judas só tem um capítulo no caso, né? Mas Judas, versículo 9, vai dizer assim que Jesus desceu e levou Moisés. Quando Moisés subiu ao monte e Deus mostrou para Moisés, tá vendo aquela terra lá? É a terra prometida. Você não vai entrar, mas o teu povo vai entrar. E Moisés morre. Vai dizer a Bíblia que Jesus desceu e ressuscitou Moisés e o levou para o céu. E a terceira pessoa seria Elias. Elias é uma história bem famosa, né? Que Elias, ele foi levado para o céu em uma carruagem de fogo, vivo. E as pessoas que estavam ao redor puderam ver ele sendo levado para o céu. Inclusive, um dos seus discípulos pede a sua túnica, o seu manto, né, vamos dizer assim, para que ele tenha espírito em dobro. E Deus o concedeu espírito em dobro, para que ele tenha mais conhecimento da palavra de Deus, né? Então, eu posso afirmar que tem essas três pessoas. Tem as primícias também, que quando a gente vai lá para Mateus, a gente vai estudar o Novo Testamento e vai estudar... Só fazer parêntese. Essas três histórias são do Velho Testamento. Antigo Testamento. Antigo Testamento, no caso, né? Antigo Testamento. Depois eu tenho uma pergunta para fazer, só para a gente Sim. não interromper teu raciocínio. Não, bem tranquilo. Mas é interessante que aí vai ter mais algumas pessoas que foram ressuscitadas no dia que Jesus morreu na cruz. Porque a Bíblia vai dizer assim, por volta da meia-tarde, vamos dizer assim, ao Jesus bradar, né, ou morrer na cruz, o véu do santuário se rasgou de cima para baixo. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre o santuário. Se rasgou de cima para baixo e abriu-se algumas sepulturas. E as pessoas puderam ver alguns que ressuscitaram naquele momento. Agora, quem são essas pessoas? Fica difícil afirmar. O Antigo Testamento, Ezequiel vai falar dos 28 anciões que já estão no céu, de povos que já passaram pela terra. Mas a gente pode falar de três: Enoque, Moisés e Elias. Quem são os outros? Aí no céu nós vamos saber. Cara, isso é a pergunta que eu queria te fazer, que eu falei há pouco, é em relação às escrituras, porque a gente sabe que o Novo Testamento ali ele está baseado nos discípulos, né, nos seguidores de Jesus lá da época, né? Eram 12 apóstolos, né? 12 apóstolos. Virou 11 depois, né? Sim. Mas ele voltou para 12 por causa de Paulo. Mas dentro desse time aí, uma fração só escreveu, né? São autores, né? É só uma fração desses 12 aí, né? Nem todos têm seus livros aí na Bíblia, né? Mas antes disso, o Antigo Testamento, cara, desde quando ele veio, ele existe? Quem fez ele? Quem escreveu? Como é que surgiu? Boa pergunta. É interessante que a Bíblia é composta... a palavra Bíblia significa biblioteca. É uma pequena biblioteca portátil, né? Bíblia. Ela é composta por 66 livros. E ela demorou para ser escrita por mais ou menos uns 1.500 anos. Do primeiro autor até o último autor. O Antigo Testamento, os primeiros 5 livros são chamados como Pentateuco, né? Que foram escritos por Moisés. Que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os primeiros 5 livros. Os livros de Moisés. É conhecido também pelos judeus como o livro da lei. Porque aqui nos primeiros 5 livros você vai ter a genealogia do mundo, né? Os Gênesis, né? Os primeiros pais. A gente vai aprender sobre Abraão, sobre a graça que Deus teve por Abraão e que dele faria uma nação. Então, aqui está o início do povo. Mas também está todas as leis e mandamentos e doutrinas que passaram a ser seguidas até Jesus. E algumas vão ser seguidas até o fim, até a volta de Jesus. Os demais livros do Antigo Testamento são profetas. Porque Deus, antes de fazer qualquer coisa grandiosa,
ele levantava um profeta. Esse é um costume de Deus que veio também no Novo Testamento. Aí o Novo Testamento, por exemplo, vai ter, antes de Jesus, nós vamos ter João Batista. João Batista é um profeta que falava que Jesus estava próximo. Jesus está próximo. João Batista dizia assim, o sermão de João Batista era baseado em arrependa-te, batiza-te, porque Jesus, o reino de Deus, está próximo. Isso era o que ele falava. Era a mensagem presente para ele. Isso que ele deveria falar. E por isso que ele batizava no Rio Jordão. Porque a palavra batismo significa... Batizou Cristo, inclusive, né? E Cristo, é interessante que Cristo, o ministério de Cristo, você vai ver Jesus Cristo até os 30 anos aparecendo uma vez só. Que é quando ele se perde no templo. Lembra que ele sobe com seus pais ao templo? E aí lá no templo, lá ele se perde lá dos seus pais porque ele fica ensinando, né, falando com os escribas da época, os doutores da lei, né? E os pais se perdem dele e voltam atrás procurando desesperado. Cadê Jesus, né? Se perdeu no meio da multidão. E eles encontram Jesus no templo. Aparece essa cena e aí vai ter um lapso de tempo. Até Jesus aparecer novamente lá com 30 anos de idade para começar o seu ministério. E Jesus, uma das primeiras coisas que Jesus faz é se batizar. Para dizer assim, eu me batizei, tu também precisa se batizar. Como um exemplo. Sim. Ele não precisava se batizar, porque ele não tinha pecado algum. A Bíblia vai dizer assim que Jesus morreu sem pecado, como uma ovelha levada ao matadouro, né? Mas sem mancha, sem pecado algum. E ele se batiza para nos dar o exemplo. Mas a Bíblia foi escrita por mais ou menos, demorou para se escrever. Ela é uma média de 1.500 anos assim. E é interessante que se você for estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela por si só se explica e há uma concordância. Mesmo sendo escrita por Diferentes épocas. diferentes épocas, idiomas. Claro que cada um escreveu de acordo com a sua época também. Sim. A maneira que João escreveu é uma maneira diferente do que Moisés escreveu. Porque Moisés escrevia das coisas que ele via na época, que ele conhecia. E Deus passa do conhecido para o desconhecido. Quando Deus quer nos mostrar alguma coisa que seja do céu, ele vai usar daquilo que você já conhece para você ter uma imaginação daquilo que será o céu. Bom, Fernando, a gente tem todos esses livros, né, dentro da biblioteca, né, no longo de todo esse tempo. Tu acha que pode haver, tipo, por exemplo, a Bíblia é um livro definitivo ou podem existir escritos que seriam bíblicos que se perderam? Por exemplo, essa questão ali de Cristo ter esse lapso da vida dele ali que não está escrita na Bíblia, que nós conhecemos. Será que pode existir algum livro desconhecido a respeito desse período? É interessante que quando a gente olha para a Bíblia, nós acreditamos que quando se fechou o cânon, que é chamado, né? Esse foi os livros que são bíblicos, que é de Gênesis a Apocalipse, que faz parte da biblioteca bíblica, de Cristo, no caso, né? A palavra de Deus. Pode existir, sim. Tem algumas cartas de Paulo, por exemplo, que se perderam, que seria mais recente, né? Paulo vai ter escrevido ali por volta de 70 anos depois de Cristo, né? É interessante que algumas coisas se perderam do que ele escreveu. Mas hoje não entraria na palavra de Deus, por mais que fosse encontrado. Não entraria neste livro. Poderia ser usado para algo de estudo, sim. Mas não entraria na Bíblia. Pelo fato de que já tem fechado isso. E o engraçado é que a Bíblia, no caso, né, ela é uma história com começo, meio e fim, né? Porque ela, aí chegando já dando um spoiler aqui do que é o último livro ali, o Apocalipse, né? Que é o fechamento, né, cara? Então ela termina também, né? E é uma espécie de uma previsão, né? Uma espécie de algo que está escrito ali, mas que não aconteceu, né?
mas que no decorrer dos próprios escritos bíblicos, né, que são as profecias, né, Sim. que elas vieram se cumprindo, né, ao longo do tempo. E sabe que o livro do Apocalipse, ele é um dos livros que talvez seja um dos mais difíceis de você entender. Porque para você entender o livro do Apocalipse, você precisa estudar o resto da Bíblia. O Antigo Testamento é muito comentado no livro do Apocalipse. Então, para você entender o livro do Apocalipse, precisa primeiro ter uma parte histórica. Você precisa conhecer como era a história da época. Por que João falou certas coisas e não falou outras coisas? Por que ele usou esse termo? E, ao mesmo tempo, é um livro mais difícil de ser interpretado, que vai ser levado com bastante sinais, né? Por conta para que ninguém tentasse destruir esse livro. É interessante que quando a gente vai para o livro do Apocalipse, vai dizer assim que, no livro de Daniel vai dizer assim, que existirá passará 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado e o saber se multiplicaria. O livro do Apocalipse, o livro de Daniel, passou a ser estudado por volta de nos anos de 1790, 1800. E um dos caras famosos que estudou, por exemplo, o livro de Daniel e praticamente mastigou o livro de Daniel foi Isaac Newton. Newton, se você for pegar de 100% do que ele escreveu, praticamente 70% é sobre o livro de Daniel. Ele ficou conhecido como o pai da ciência, né? A cadeira de Isaac Newton, né? Mas ele estudou muito o livro de Daniel. E foi por volta dessa época. E na parte, vamos dizer assim, industrial, até 1800, as pessoas viviam como se fosse há 2.000 anos atrás. Os costumes eram praticamente os mesmos, andavam de carroça, as empresas eram todas manuais. Por volta de 1800 que começou também a ter o boom da indústria. A ponto que começaram a inventar os automóveis, nas fábricas começaram a inventar máquinas. Né? Para você ter uma ideia, quem tinha uma Bíblia em casa era rico. Porque a impressora foi inventada nessas épocas, né? E ainda assim era caríssimo, né? Sim. E ainda assim era caríssimo. Então, a Bíblia, para ela ter chegado em nossas mãos hoje, pessoas tiveram que morrer por isso. Né? Tu vai ver uma grande perseguição. Tu vai pegar, na Revolução Francesa, por exemplo, pilhas e pilhas de Bíblias sendo queimadas. Se você for voltar um pouquinho mais para trás ainda, lá no início, muitas pessoas foram perseguidas e mortas por terem Bíblia em casa. Um famoso, né, que estudou a palavra de Deus aí, Martim Lutero. Martim Lutero, ele estudava no alto de uma torre, né? Ele tinha escondido lá uma Bíblia e ele subia para estudar. E escondido. Porque se alguém soubesse que ele estava fazendo isso, ia ser morto, né? Então, quando eu digo assim que a palavra de Deus para hoje está fácil, hoje nós temos um celular, eu em casa tenho umas 5, só minha, que eu tenho o costume de ter uma Bíblia para estudo, uma Bíblia para... Essa aqui, por exemplo, eu não gosto de escrever nela. Sim. Mas eu tenho uma outra que eu escrevo, eu anoto e tal, né? Então, tá fácil para ter Bíblia hoje. Só que naquela época as pessoas davam suas vidas em prol da Bíblia. Sim. É porque o que existia era só o palpável, não era só o texto no papel ali, né? Não existia outra forma, né? Não tinha. E de volume limitado, né? Tu vai pegar na época de Jesus, quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que vai dizer assim: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, ele escreve dessa maneira assim mesmo. Tem algumas traduções que já trazem bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Mas no original é bem-aventurado aquele que lê, no singular, e aqueles que ouvem. Porque era costume deles, tipo, chegava o tempo, tinha uma. Às vezes tinha alguns pedaços da Bíblia, alguns rolos que eles chamavam, né? Mesmo numa sinagoga. Tinha alguns rolos da Bíblia, não tinha, às vezes, a Bíblia completa, não era todas que tinham. Né? Que eles tinham até na época de Jesus ainda o Antigo Testamento, né? Então o Novo Testamento veio pós isso, né? Mas é interessante que, por isso que ele vai dizer assim, bem-aventurado aquele que lê.
Porque aquele que lê está sendo bem-aventurado, né? Mas também é bem-aventurado aquele que ouve as palavras. Sim. Né? Porque não é todo mundo que tinha essa bênção, né? Sim, da leitura, né? E, bom, indo então pro último livro bíblico, né? O Apocalipse, que foi inclusive interesse, né, da nossa conversa acontecer aqui no podcast. O porquê, talvez a gente começar justamente pelo próprio nome, né? Apocalipse, porque no conceito geral, popular, você fala Apocalipse como se fosse o fim dos tempos de uma forma errada. Errada não, mas assim, ruim, má, né? Como se tudo fosse acabar de forma péssima, né? Um final terrível. É isso mesmo. E é isso que acontece no Apocalipse? Esse é o significado dessa palavra? E você sabe que hoje os filmes, vamos dizer assim, quando trazer as coisas de tragédia, tá assim, o Apocalipse, isso, né? Uhum. E vou abrir a Bíblia aqui. Vocês me dão licença para abrir a Bíblia aqui. Que é interessante que o primeiro versículo da Bíblia já vai nos responder sobre isso. Primeiro versículo daqui do livro de Apocalipse. O primeiro versículo vai dizer assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou o seu servo João. Ou seja, a palavra Apocalipse vem de uma origem grega, né? Apocalíptico. E a palavra apo significa longe de. Por exemplo, apóstolo, aquele que sai para pregar, né? Apostasia, aquele que se afastou da igreja, ou seja, apo significa longe de. E calipto significa sombra. Quando eu falo a palavra eucalipto, a árvore, ela significa Eu na sombra. eu na sombra, ou dentro da sombra. Mas calipto significa sombra. Então, a palavra apocalipto significa longe das sombras. É o contrário, então. Longe das sombras. tragédia. E o que está longe das sombras Tá na está luz. revelado, está na luz. Então, a tradução seria revelação. Certo. Revelação. Aí a gente pensa assim, nossa, mas daí a palavra Apocalipse, revelação, mas o livro de Apocalipse parece que não revela nada quando a gente lê a primeira vez, né? É tão difícil, né? Porque precisa de estudo. Porque o próprio Apocalipse vai dizer assim, aquele que os sábios entenderão. Sábio não é aquele que fala mais ou que se sobressai melhor. Da maneira bíblica, o sábio é aquele que se dedica. Aquele que estuda, aquele que busca conhecer. Esse é um sábio. Vai atrás de respostas. E isso é interessante porque quando a gente se fala do livro do Apocalipse, você vai ver doutores falando. Talvez fala um pouquinho melhor e tal, né? Mas tu vai ver um metalúrgico que nem eu falando do mesmo assunto, porque o assunto é o mesmo. Deus dá o conhecimento, né? Em relação à época em que foi escrito, cara, e assim, ele está dentro... A gente sabe que tem o Antigo e o Novo Testamento. Ele está dentro do quê? Do Novo ou do Antigo Testamento? Do Novo Testamento. O último livro? Né? É o último livro. Por volta do ano 95 foi escrito o livro do Apocalipse. Depois de Cristo. Né? E foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João era o apóstolo mais novo, o mais moço. Interessante de João que Deus vai falar assim que apenas um não iria ter sofrer morte, né? Atentado, né? E esse único era João. Só que João, cara, a gente vai estudar a vida de João. João, ele foi jogado dentro de um óleo quente e não morreu. Não foi por falta de tentativa. Foi por falta de tentativa. Eles fizeram de tudo com João para tentar matar. Foi chicoteado. Foi feito várias coisas e ele não morreu. A ponto de dizer, não vai morrer, então tu vai ser preso. Ele foi preso na ilha de Patmos. Hoje, se você ir para Patmos, é um lugar espetacular. Eu nunca fui, gostaria de ir. Mas pelo que a gente vê em vídeos e tudo mais, é um lugar bonito, cara. Um dos lugares que é ponto turístico hoje, né? A ilha de Patmos, né? Mas a ilha de Patmos era uma
uma prisão ao céu aberto. Imagine você em uma ilha que o que mais tinha era pedra, era rocha, não tinha tanta vegetação. Você ia tomar água quando chovia ou quando eles resolviam te dar. Comer também é quando eles resolviam te dar. Você não conseguia sair dali porque tinha o mar, então você não ia conseguir sair dali a nado. E por ser uma ilha rochosa, as ondas que vinham perto das rochas eram meia violentas, então é difícil você sair nadando, né? E aí você está preso ali, em um lugar desse. E o livro de Apocalipse vai dizer que João recebeu a mensagem do anjo, estando ele na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos. E aí ele escreve o livro do Apocalipse. Ele escreveu lá, então? Lá. Lá na prisão. Estando na prisão. E aí foi mandado cartas sobre o livro do Apocalipse, que ele foi mandando para as pessoas e depois foi juntados. No entanto, nós temos 7 cartas, por exemplo, que são as 7 igrejas, né, que tem aqui no próprio Apocalipse, que determinava mais ou menos as eras e os tempos do povo de Deus, dos cristãos, ao decorrer do tempo. De acordo com a cronologia bíblica, nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia, que é a última fase, a última igreja, o último povo. Certo. E ali tem sérias, tem duras. E essas outras que vieram antes, né? Como a gente falou antes, são profecias. E quais são essas outras? E em quais foram os momentos que elas aconteceram? Algumas profecias bíblicas? Tu quer dizer isso? Isso. Tu falou ali das 7 igrejas, que a gente está vivendo a 7ª. As outras 6 já aconteceram. As outras 6 já aconteceram. Em quais momentos? Pra gente entender, assim... A primeira igreja, por exemplo, tu vai ver que assim, as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas estavam ali na região onde João estava. E Deus usa trechos das próprias igrejas para falar sobre as igrejas que viriam a vir a partir dos tempos. A primeira igreja seria a igreja de Éfeso. E é interessante que a igreja de Éfeso, ela tinha algo peculiar. Por exemplo, vai dizer assim que elas tinham mantido a sua conduta, né? As obras eram boas, eles tinham um bom labor na obra de Deus, tinham perseverança, eles não suportavam homens maus, aqueles que praticavam a iniquidade. Essa foi a primeira igreja, lá na época que João estava ainda. Na época que João estava. Passa-se um tempo, passa alguns anos, vai mudando, vai ter a igreja de Esmirna, que também tem algumas qualidades. Mas também apareceu algumas outras pessoas infiltradas, mas ainda tinha muito mais qualidades. Se nós forem depois, vai ter a igreja de Pérgamo, que também veio um tempo depois acontecer isso, que aí, vamos dizer assim, a de Pérgamo é interessante, que vai dizer assim, estas coisas daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negastes da minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele está falando que Satanás estava habitando na região em que Pérgamo estava. E ele vai falar assim que foi nessa região em que Cristo veio a entregar a vida por nós. E ali tinha bastante doutores da lei. É interessante que os doutores da lei eram conhecidos como pessoas que conheciam mesmo a Bíblia, mas que estavam tirando conclusões pessoais. Tu vai pegar o sábado, por exemplo, eles tinham 500 leis para o sábado. O sábado se tornava um fardo. Era terrível. Você imagina, se você cuspisse no chão, você estaria cometendo pecado, porque você está regando a terra. Se você ajudasse alguém que estivesse passando fome, estaria cometendo pecado, porque se alguém está sofrendo, porque tem algum pecado. É terrível você pensar dessa maneira. Se você caminhasse certas quantidades de passos, você estaria pecando, porque tu caminhou mais do que eu deveria. Você já está se exercitando. E não pode. E aí, a igreja de Pérgamo ainda se mantém firme com a espada de 2 gumes. O que é a espada de 2 gumes? É a justiça e a misericórdia de Deus.
É a justiça e a misericórdia que andam lado a lado. Deus é misericordioso, mas é justo. E nós não vamos. Não é porque Deus não é porque Deus nos ama que Ele não vai nos mostrar que estamos errados. Uhum. Deus não vai fazer algo com nós só porque nos ama. E às vezes nós temos o costume de criança mimada, né? De chorar até que ganha. Uhum. Não, Deus, Ele é justo. Uhum. Ele vai nos dar aquilo que nós somos capazes de suportar. E isso eu posso falar na riqueza e na pobreza. Porque às vezes a gente pensa, nossa, aquela pessoa trabalha tanto, né? E às vezes não evolui, né? Um cara fiel a Deus, né? Mas é porque Deus sabe das coisas. Que talvez ele desse demais, a pessoa ia se perder, então ele não quer. Ia corromper. Ia corromper. Então ele prefere que a pessoa permaneça fiel. Permaneça bem com ele. E tem outros, por exemplo, que podem ganhar muito mais e vão cada vez ser mais fiéis. Mas, em suma, Deus quer que vivamos bem. No pouco e no muito. Uhum. E Pérgamo estava vivendo assim. Só que quando nós chegamos na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, aí que é a nossa época, porque é a última igreja. Uhum. Por que eu falo que é a última igreja? Porque aqui no próprio Apocalipse, capítulo 10, vai falar sobre... Nós teríamos que estudar um pouquinho o livro de Daniel, das profecias ali de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. O próprio Daniel vai falar assim, com o decreto do rei Artaxerxes começava-se, né, esse Artaxerxes III, começaria, né, a reconstrução do templo. E essa data das 2.300 tardes e manhãs começaria com esse decreto, no ano desse decreto. Porque o povo de Deus, só para dar um contexto, o povo de Deus, na época de Daniel, foi levado cativo para a Babilônia. Babilônia escravizou o povo de Deus por 70 anos. E aí Daniel vai retratar justamente esse tempo, dos 70 anos de cativeiro. Esdras e Neemias, depois do rei Artaxerxes, vai dizer para eles assim, para eles voltarem para casa e reconstruir o templo. E eles voltam de novo agora para sua terra para reconstruir, porque eles tinham derrubado tudo. E Deus vai falar assim que Babilônia, após a queda, nunca mais se levantaria. Jamais se levantaria. Aí, quando começa no decreto de Artaxerxes, que foi em 500 eu não quero cometer um erro aqui de falar a data, mas se eu não me engano foi em 527 a.C. Começa-se essa contagem do decreto, mas ele vai finalizar em 22 de outubro de 1844. Alguns estudiosos, dentre eles Guilherme Miller, né, um camponês, né, um ex-guerrilheiro, um ex-capitão, começou a estudar o livro de Daniel. E ele começou a fazer essa conta e ele descobriu Jesus viria dia 22 de outubro de 1844. E por isso que agora aqui, João vai dizer assim, vi um anjo forte, né, descendo do céu, envolvido em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. E o rosto era como o sol, e as pernas como a coluna de fogo. E ele tinha na mão um livrinho aberto. Pôs em pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Bradou grande voz com o rugido do leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões e as suas próprias vozes. Está dizendo assim que ele chegou com um livro. Mas se nós continuarmos lendo aqui, vai dizer assim, no capítulo 10 do Apocalipse, né, do versículo 1 ao 11, vai dizer assim que ele vai dizer assim para João, João, come o livro. E João comeu o livro. E na boca era doce, mas quando caía no estômago era amargo. Isso estava retratando o que aconteceu ali no final das 2.300 tardes e manhãs. Quando eles passaram a estudar, ele teve José Bates. A igreja de 27º dia não existia ainda nessa época. O que existia eram batistas, metodistas, luteranos. Inclusive, Guilherme Miller ele era metodista. E ele começa a estudar o livro de Daniel e ele tem um susto, porque ele diz assim, Jesus vem agora.
E ele vai ver isso aí em 1842. Jesus vem agora, daqui 2 anos Jesus está aí. E aí começa a grande revolução millerita. Não sei se já ouviram falar sobre isso. E ele começa a pregar, arrependa-te, Jesus está voltando. E ali, cara, milhares de pessoas aderem o que Guilherme Miller falou. E eles vão na fazenda do Guilherme Miller, uma rocha onde vinha o nascer do sol, porque onde o sol nascia, né, dali viria o Salvador, a Bíblia vai dizer, né? E Jesus não veio. Ou seja, foi doce na boca. Estamos salvos, Jesus está chegando. Mas foi amargo no estômago. Porque muitos venderam suas terras para pregar o evangelho. Muitos brigaram com a família. Muitos saíram largaram seus empregos. Mas por que ele chegou nessa interpretação aí? Porque ele acertou a data. Mas ele errou Quem era? o evento. Ele errou o evento. Porque a partir das 2.300 tardes e manhãs, e aí passaram, né, a estudar, alguns continuaram estudando a Bíblia, né, dentre eles mesmo o próprio Guilherme Miller, né, José Bates e alguns outros ali, né, começaram a estudar a Bíblia, continuando estudando a palavra de Deus. E dentro desses estudos eles perceberam que o que estava acontecendo agora era uma mudança de tempos. E agora nós estamos vivendo o tempo do fim. Ou o fim do fim. Porque o saber se multiplicaria, e a gente vai continuar estudando o livro de Daniel daí. Aí Daniel mesmo vai dizer assim que a partir desse tempo, breve começaria a aparecer os sinais que Jesus tinha falado, que iria acontecer da sua vinda. Trovões, terremotos, Mateus 24 vai falar sobre isso, né? Falsos cristos, falsos profetas iriam começar a surgir, mas não era para se assustar, porque Jesus viria quando o evangelho do reino fosse pregado a toda tribo, nação e língua, até os confins da terra. E agora começa-se então uma pregação da breve volta de Jesus. Começa a ser uma pregação de acordo com o livro do Apocalipse também, do capítulo 14 de Apocalipse. Entende que agora nós estamos vivendo em um fim do fim. Só que as qualidades dessa igreja para o tempo do fim é que são um pouco complicadas. Porque quando nós vamos estudar na Palavra de Deus, hoje nós temos um fácil acesso. Quando teve ali a Revolução Francesa, onde queimaram Bíblias e tudo mais, pessoas foram perseguidas, né? A gente vai ver várias histórias de pessoas que morreram, né? Por conta da Palavra de Deus, que entregaram suas vidas. Hoje nós temos um outro extremo. Porque antes eles eram mortos porque queriam estudar a Bíblia. Hoje nós vivemos com a Bíblia, mas não estudamos. E aí, por isso que agora, no livro de Apocalipse, que João vai dizer na última igreja, que seria a nossa igreja, pós 22 de outubro de 1844, vai nos chamar de Laodiceia. O que tinha na igreja de Laodiceia assim, de tão ruim, vamos dizer assim? Vai dizer assim, ó, Laodiceia era uma cidade linda. Linda. Laodiceia era uma das cidades mais famosas da época. De sua época, talvez era mais bonita, a mais charmosa. Era uma Las Vegas da vida, vamos dizer assim. Tem de tudo. O que é a frase que o pessoal diz assim, né? Que faz em Las Vegas, fica em Las Vegas. Laodiceia, eles tinham um bom ouro. Eles conseguiam purificar muito bem ouro. Laodiceia também era conhecida por ter bons médicos de olhos. Eles tinham bons colírios. Para sua época, isso aí era incrível. E eles também tinham uma maneira de trabalhar com os tecidos. Porque hoje para nós é fácil nós falarmos de roupas, né? Temos máquinas para tudo. Mas imagine você purificar um ouro naquela época. Eu atualmente não sei como que faz isso. Separar as impurezas, né? Claro que a gente sabe que tem que ferver, tem que deixar ele mole, mas como faz o processo, eu não sei. Mas eles sabiam naquela época fazer isso. Então, por isso eles se gabavam de ter um ouro puro. Eles também falavam que tinham um bom colírio para os seus olhos. E vestimentas. Porque para nós hoje é fácil você usar, eu estou de amarelo, preto, branco. Fica fácil para nós, né, aqui se organizar hoje, né? Tipo, tem bastante máquinas. Mas naquela época você tingia uma roupa, uma seda. Roupas de qualidade era para poucos. E eles tinham essa qualidade. Então eles se gabavam por isso.
E eles se achavam muito superiores. É interessante que Laodiceia, quando foi invadida, né, foi trocado o seu nome, por isso foi colocado o nome de Laodiceia, porque eles mudaram o nome, né, ficou conhecida, o nome de Laodiceia é o nome da mulher do rei, né, que invadiu. E eles tinham uma adoração totalmente diferente. Mas esse homem começou a investir na cidade. Laodiceia começou a investir neles mesmo para se tornar uma metrópole bonita, porque ele realmente já era bonita, então ele transformou em mais bonita ainda. E por ele ter feito isso, as pessoas passaram a adorar o seu próprio Deus, o Deus dele, o Deus que ele adorava, que era um Deus pagão, e passaram a se corromper. Ou seja, entraram em uma apostasia. É como se eu hoje, Fernando, eu chegasse aqui para vocês e vocês gostam do microfone X. Mas eu venho aqui e invisto tanto em vocês, invisto tanto que vocês passam a ficar na minha ideia e gostam do microfone Y. Mas não porque é melhor, mas é porque eu tô aqui. Uhum. E eles foram assim, dessa maneira. Foram se convencendo. Se corromperam. E aí Deus vai trazer agora sérias advertências. Porque ele vai dizer assim, ó, Laodiceia, vocês têm de tudo. Mas vocês pensam que tem de tudo. Porque vocês precisam comprar de mim o ouro puro. Deus está dizendo assim, eu sou o ouro puro. Vocês dizem ter bons colírios. Mas vocês estão cegos. Vocês dizem também que têm boas vestimentas, mas estão nus. Deus vai dizer assim, pois bem, vocês são cegos, miseráveis, olha só, e nu. Porque hoje nós temos de tudo, mas não conhecemos nada de Deus. Nós temos tantas coisas, mas não conhecemos ainda aquilo que realmente faz sentido. Uhum. Porque quando a gente vai para a palavra de Deus, o intuito do Apocalipse, por isso que talvez traz um monte de desespero para nós, né? Porque o livro do Apocalipse é um livro que fala mesmo de grandes tragédias que vão acontecer. E isso é certo. Isso é certo. Se tu for pegar assim, nós temos os flagelos. Nós temos terríveis coisas que vão acontecer, terremotos, guerras, rumores de guerras. Nós temos assim coisas terríveis que vão acontecer. Mas quando a gente vai para o livro do Apocalipse, é interessante que a ideia do Apocalipse, em meio a todos os flagelos que vão acontecer, os santos do Senhor, ou aqueles que creram em Jesus, aqueles que buscaram conhecer a Cristo Jesus e viver de uma maneira diferente, não como os laodiceanos, vamos dizer assim, vivendo de maneira, como diz ali Zygmunt Bauman, né? Ele vai dizer assim, a sociedade líquida, né? Aquele que vai aonde está bom, né? Uhum. Mas vivendo daquilo que diz a palavra de Deus, nós vamos chegar em um lugar melhor. Deus vai nos salvar e vai nos tirar do meio dessa, entre aspas, imundícia, né? E não vamos participar dos flagelos. Os flagelos são para aqueles que não aceitaram Cristo. Não quiseram crer em Cristo. É para esses o flagelo. E isso que vai acontecer. No entanto, a própria Bíblia vai dizer assim que os flagelos, né, as dores, os sofrimentos, era para o diabo e seus anjos. E suas hostes não era para nenhum ser humano. Porque é Cristo, né, lá em João, capítulo 1, né, vai dizer assim que Cristo deu a vida por todos. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, Filho unigênito do Pai, por amor de todos aqueles que nele crê. O fogo, né, que vai cair do céu não era para os homens, não era para o ser humano, mas sim para aqueles para o diabo e seus anjos. O problema é que nós, homens, às vezes, nós queremos viver da nossa maneira, né? E aí que é o complicado, né? E aí que muda a nossa performance como bom cristão, né? E acabamos se perdendo no caminho. Uhum. Mas a ideia, então, dessas coisas ruins que estão profetizadas em acontecer, elas são para as maldades. E como a maldade está no ser humano, pode... Não em todos, né? No caso ali, mas... as pessoas que têm a maldade em si, elas vão ser atingidas por isso. Então, seria mais ou menos essa... Todos nós somos pecadores. Todos nós somos carentes da graça de Jesus. Por mais
bom que eu pense ser, eu ainda preciso de Jesus. Não tem como eu entrar no céu se não for por Jesus. Por isso que ele vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outra alternativa de eu ir para o céu a não ser por Cristo Jesus. Mas as minhas escolhas determinam quem eu adoro. O livro da Bíblia, todos os livros da Bíblia, principalmente o Apocalipse, vai te fazer refletir sobre isso. Quem tu adora? O que está em jogo aqui é a adoração. A adoração. Quando eu vejo de Jesus, por exemplo, eu olho para Cristo, ele nos pede certas coisas. Não para nos transformar em robôs, mas sim para que nós vivamos melhor. Os mandamentos de Deus não é para nos castigar, mas é para nos transformar. A visão é diferente. Mas o que Satanás faz é te convencer. Mas eu trato as pessoas bem, não faço mal para ninguém, eu ajudo os pobres. Nos faz autossuficientes. E não é assim que funciona. Eu faço isso porque sou salvo por Jesus. Eu sou um guardador do sábado. Mas não é o sábado que me leva para o céu. É o meu comprometimento com Cristo Jesus. Não é o sábado que me faz melhor. Eu gosto da Bíblia. Todas as manhãs eu gosto da Bíblia. Mas não é isso que me leva para o céu. Me ajuda, me auxilia. Mas não é isso que me leva para o céu. Porque quem me leva para o céu é Cristo Jesus. E também não me transforma em melhor. Porque à medida que você conhece, você precisa ter mais compromisso também. Só que isso edifica. Porque você se transforma em um homem melhor, mais educado. Tu vai tratar tua esposa melhor, tu vai tratar teus filhos melhor, né? Se você é um funcionário, tu vai olhar para tua empresa de uma maneira diferente. Se você é um patrão, tu vai olhar para os seus funcionários de uma maneira diferente. Você vai passar a ser uma pessoa diferente. E diferente quando eu digo melhor. Não uma pessoa que trata as pessoas com soberba. Ou se achando melhor, né? Sim. Você falou, Luiz, da realidade que se impõe em relação à Bíblia, que seria o último estágio que a gente está vivendo hoje, conforme diz o Apocalipse. Não tem como você precisar, assim, eu acho que quem falar isso, né, vai contra, inclusive, ao que diz a Bíblia, né? Não tem uma data, assim, a exemplo da história que você contou ali, da pessoa lá em 1842, né, que Cristo voltaria lá naquela data, lá, da mesma forma daqui para frente, né? Não tem como dizer, o Cristo volta no ano que vem, em 2025, ou volta 2030 ou 2100, não. Mas o que dá para saber é que está próximo. Isso dá para dizer? Isso sim, por termômetros, vamos dizer assim, podemos usar essa palavra, né, tão atual, né, o termômetro. As coisas estão acontecendo cada vez mais ligeiro. E a Bíblia vai falar sobre isso mesmo. Para você, deixa eu só fazer uma alusão agora do Antigo Testamento, do dilúvio, que parece, né? No dilúvio, você vai ver Noé pregando, né, as madeiras da grande arca, e conforme ele ia pregando as madeiras, a pregação dele também para os homens era: arrependa-te e entra na arca. E ele fez isso por 120 anos, a Bíblia vai falar. 120 anos. No final dos 120 anos entrou Noé, sua família, né, entraram na arca. Deus, olha que incrível, cara. Deus fez com que os animais entrassem na arca, 7 pares de animais limpos e um par de animal impuro, né, considerado na Bíblia, que tem o livro de Levítico, que vai falar sobre os animais limpos e os impuros. E ele mesmo desceu, o anjo do céu, vai dizer assim, o anjo de Deus desceu, ele fechou as portas. E Noé ficou 1 semana preso, sem que se chovesse. E as pessoas que estavam fora davam risada, porque naquela época nunca choveu. Quando Noé falou assim, vai chover, para nós hoje é comum, chove. Sim. Amanhã pode chover, eu acho que estava chovendo até ontem. Mas naquela época não chovia.
Não existia chuva. Chuva era algo novo. Chuva era algo novo. E ele pregou por 120 anos. Quando nós olhamos agora para 22 de outubro de 1844, nós estamos aproximadamente não, já estamos nas 180 anos mais ou menos dessa data, né? Por aí. E ao mesmo tempo que nós já estamos já há um bom tempo sobre isso, aconteceu grandes coisas que têm chegado o evangelho a todos. Outras coisas já estão acontecendo no mundo meteorológico, né? Grandes tempestades. Tu veja para nós aqui na nossa cidade aí. Cara, eu tenho uma lembrança do furacão Katrina. Vocês lembram disso? Foi lá em 2000, né? 2001, 2002. Mas agora, nos últimos tempos, vocês perceberam que aconteceu muito mais? Tem agora, há um pouco de tempo atrás, o Covid, por exemplo. Cara, eu nunca fui para o Japão. Mas eu tive que ficar em casa. Nunca fui para a China, né? Mas eu tive que ficar em casa. Nós estamos tão globalizados que os impactos que tem aqui no nosso país podem acarretar nos impactos lá no outro lado do mundo. As consequências que estão acontecendo estão ligadas, porque nós estamos tão próximos, geograficamente falando assim, porque está tão fácil as coisas, que nós estamos tão próximos como nunca antes na história. Os impactos que acontecem em certas regiões do mundo chegam até nós. E isso é algo que está acontecendo para o tempo do fim mesmo. É difícil nós se escondermos de algumas coisas, porque nós já estamos tão perto das coisas acontecerem que já está tudo às claras. Mas Jesus vai dizer assim, essas coisas vão acontecer, mas o fim é próximo. Mas não se assuste. Mateus 24 vai dizer assim que todas essas coisas vão acontecer, mas não se turbe. Não se turbe o vosso coração. Porque no fim você receberá o seu galardão. Ou seja, você será salvo, aqueles que permanecerem em Cristo. Mas o próprio Cristo vai dizer assim, o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu. Nós não podemos cravar, Jesus vem o ano que vem. Não tem como. Mas eu tenho um termômetro, através da Bíblia. Sim, com base nos fatos, nas coisas que vão acontecendo. Nas profecias que foram acontecendo, de acordo com as profecias, algumas que aconteceram, nós já podemos saber que estamos vivendo. E biblicamente falando, dentre todas as profecias, a única que falta acontecer é a volta de Jesus. A Bíblia vai dizer que a maldade do homem se tornaria tão grande, que nós seríamos pior que Sodoma e Gomorra. E nós já estamos. Né? A visão nossa de mundo hoje é totalmente anti-Bíblia. Nós estamos contra a palavra de Deus, no sentido de maneira de pensar, maneira de viver. Os costumes que Deus espera que nós vivamos, nós já não vivemos tanto assim. Algumas coisas até se tornaram caretas, né? E quando na verdade era aquilo que nós devíamos fazer, né? Então, todas as coisas, nossa mudança de pensamento, são obras da nossa própria maldade mesmo, que vai se indo, né? E vai acontecendo. E hoje nós podemos, através da Bíblia Sagrada, até o próprio Jesus vai falar assim que, a partir do momento que começássemos a estudar o livro de Apocalipse, estaria próximo a sua vinda. Quanto é o próximo? Mas e muita gente tem justamente a expectativa, né, do retorno de Jesus, mas o que você falou lá no começo meio que esclarece isso daí de que não importa se você vai estar aqui em vida ou se você já vai ter morrido, porque quando Jesus retornar, né, pela fé, as pessoas que são dele também vão retornar, vão acompanhar, né? E sabe qual é o melhor disso tudo? É que a Bíblia vai dizer assim que a morte é como um sono. Sabe aquela noite que você chega cansado em casa aí e que você deita na cama, acordou no outro dia e diz, nossa, né? É isso. Quem morreu há 2000 anos atrás, por exemplo, vai ressuscitar como se fosse agora. Sim. Como se... Sim.
Por isso que a Bíblia diz assim que a morte é um sono. Ou seja, tu morreu e vai ressuscitar. E é interessante que esse costume, essa situação aí de morte, quando nós vamos para... Vocês são católicos, né? Quando, a oração do creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. De onde há de vir. Hoje, 100% das igrejas, podia dizer assim, não quero generalizar, mas a grande maioria, todos também acreditam na breve volta de Jesus. É porque é bíblico, né? Porque é bíblico. Sim. Na grande volta de Jesus. E aí, é interessante que aí a gente pode dizer assim, no Apocalipse 14, sabe que Apocalipse 12 a 14 seria o cerne do livro do Apocalipse. Porque aqui, quando a gente vai estudar, aqui tá as últimas mensagens. Por mais que esteja entre o livro, aqui seria um dos cernes, assim, tipo, que seria assim o ápice, né, que seria a grande perseguição do Apocalipse capítulo 12, né? Mas também a mensagem dos anjos do Apocalipse 14, que são as últimas mensagens. E dentre elas, olha que interessante, a primeira voz, né, o primeiro anjo vai falar, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, a adoração. A adoração. E perceba que ele vai dizer assim: e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Só uma curiosidade, só para vocês entenderem, olha que interessante isso. Na cronologia bíblica, que eu queria multiplicar o conhecimento, que fecharia dia 22 de outubro de 1844, você sabia que em 1842 foi escrito o primeiro livro falando sobre o evolucionismo de Darwin? Ele escreveu em 1842 e, se eu não me engano, ele publicou em 1848, que ele foi em grande parte do mundo, né? Ele falou sobre o evolucionismo. E aonde ele vai dizer assim, não, que nós viemos de uma grande explosão, né? E fomos evoluindo a partir do tempo. Claro que ele também vai escrever ali que às vezes as pessoas não se detêm a isso, né? Mas ele também vai escrever assim que se não fosse achado fósseis intermediários, era difícil de comprovar. Por isso que hoje eles procuram fósseis intermediários. A grande procura, pelo menos até um tempo atrás, era um fóssil intermediário. Por exemplo, há um peixe que está criando pernas, por exemplo. Eu estou dando um exemplo aqui porque eu também não sou da área, então é difícil a gente falar sobre isso, né? Mas Darwin escreveu isso em 1842. E a mensagem para o tempo do fim, a partir de 22 de outubro de 1844, a primeira mensagem seria: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, adorem o Criador. Não viemos de uma evolução. Eu, Fernando, posso dizer de mim, mas eu acredito na Bíblia. Acredito na criação de Gênesis, onde Deus falou e as coisas passaram a acontecer. Um Deus que projetou, que criou. E não uma evolução. Porque se eu acreditasse em evolução, é complicado isso, porque nós só seríamos cadáveres adiados, né, com prazo estimado para cair, né? Se eu vim da evolução, eu sou um cadáver adiado, né? E Deus nos convida a adorá-lo como Criador. Adore o Criador. A primeira mensagem vai dizer assim: adore o Criador. Tenha uma adoração por aquele que criou todas as coisas. Esse mesmo texto aqui que vai dizer assim, ó, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, vai estar lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 a 11, com o quarto mandamento, dizendo: lembra-te do dia de sábado. E isso é um dos motivos pelo qual nós também guardamos o sábado junto com os outros 9 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Porque ali vai dizer assim: lembra-te do dia de sábado para santificar, pois em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar e a fonte das águas e tudo que nele há.
E nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem se eu for a sair das suas portas para dentro, trabalharão nesse dia. Porque neste dia Deus descansou de toda a obra que como Criador o fizera. Ou seja, o Criador, aquele que nos criou. E o motivo, no caso da igreja de vocês guardar o sábado é justamente esse, porque Deus descansou no 7º dia. Não só isso. Claro que Deus descansou lá em Gênesis capítulo 1, né? 1 e 2, quando vamos estudar a criação, Deus descansou. Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher e criou o sábado como dia de descanso. Vamos imaginar, uma imaginação aqui. Deus é todo-poderoso. Deus, ele é ilimitado em poderes. Ele precisava descansar? Pois é um contrassenso também, né? É um negócio que... É que Deus é um Deus de exemplo. Deus, antes de pedir para que a gente faça, Ele faz. Por isso que ele vai dizer assim, Deus nos amou primeiro. Por isso que nós amamos. Deus sempre vai à frente. Ele sempre faz primeiro as coisas. Primeiro ele faz, depois ele pede, faça isso. Jesus batizou primeiro. Por isso que ele fala assim, se batiza. Para dar exemplo, Jesus não precisava ser batizado, mas ele se batizou. Porque talvez um de nós diz, não, mas nem Jesus se batizou, por que eu vou? Sim. E às vezes nós esquecemos que Jesus não tinha nenhum pecado, ele não precisava. Entende? Então, Deus faz primeiro para que a gente faça depois. E aí o 4º mandamento, né? Então são 10 mandamentos, né? É interessante que na primeira tábua continha 4 mandamentos e na segunda tábua continha 6. Não é porque faltou espaço na primeira. É porque Deus, na primeira tábua, tinha os 4 mandamentos que se direcionam à adoração a Ele. E a segunda tábua continha os outros 6 mandamentos que estavam a nossa adoração a Jesus, mas o amor ao próximo. Porque a adoração a Deus sem amor ao próximo não é adoração. É impossível dizer que amo a Deus e trato mal as pessoas. Sim. É impossível dizer, eu sou crente, eu sou cristão, eu estudo a Bíblia, mas eu traio minha esposa. Ou maltrato meus filhos. Não faz sentido, é ilógico. Não faz parte do plano de Deus. Por isso que Deus, nos seus mandamentos, quando você vai estudar Êxodo capítulo 20, vai falar do amor a Deus, mas também do meu amor que eu preciso ter com o próximo. E tudo isso é adoração. Tudo isso é adoração. Então, o primeiro anjo do capítulo 14 vai falar assim sobre quem tu adora. Quem é o teu Deus? E em cima disso, você vai mudar agora a tua maneira de pensar. Tu muda teu jeito. E aí, antes, por exemplo, eu bebia bebida alcoólica. Passei a não beber bebida alcoólica. Por quê? Porque Deus pede. Eu não deixei de gostar. Mas eu deixei de tomar. Tu entende? Eu ainda gosto de sair, por exemplo, nos sábados. Sei lá, sexta-feira à noite, por exemplo, que a gente guarda do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, né? Talvez ir comer uma pizza. Eu ainda gosto de comer pizza. Mas eu vou em outros dias, porque desse dia é um dia de descanso. E por mais que a gente pense, dia de descanso, então não faz nada. Faço. Tu faz o pôr do sol com a família, um estudinho, uma pequena meditação com as crianças, né? Com a esposa em casa. Isso no sábado, final da tarde. Na sexta. Na sexta já. No pôr do sol de sexta. No pôr do sol de sexta até no outro dia. Pôr do sol de sábado. A gente canta alguns louvores, a gente conversa e eu perguntei, minha filha, semana o pai estava correndo, não consegui perguntar para você, como é que foi tua semana aí? Me conta aí. A gente conversa, pergunto pra minha esposa, ela pergunta para mim, a gente tem uma pequena conversa. Sábado de manhã a gente vai na igreja, né? Porque ir na igreja, no sábado, Jesus vai falar assim, que assim como era de costume, Jesus foi na sinagoga, ou seja, foi na igreja. Paulo vai dizer assim como era o costume de Jesus, eu vou também nas igrejas todos os sábados. Ou seja, sábado de manhã a gente vai na igreja, né, faz a nossa adoração. Sábado de tarde, a gente, às vezes durante a semana eu consigo visitar a mãe, vou na casa da minha mãe, converso com ela, vou na casa dos meus amigos, incomodo um pouco, vou lá brincar com eles, né? É isso. O sábado é para ser um dia agradável, um dia bom. Lazer. Lazer. É um dia que eu não penso em negócios, né? Um dia que eu vou aproveitar com Deus.
faço um passeio na natureza, olhar as coisas. É o dia que eu celebro a criação. É o dia que eu celebro a redenção em Cristo Jesus. Porque quando a gente vai estudar a Bíblia, é interessante que Jesus, ele morre no dia sexto, ou seja, numa sexta-feira. Ele descansa no sábado e ressuscita no primeiro dia, que hoje é chamado de domingo. Biblicamente falando, na Bíblia tu vai ler, toda a Bíblia vai ter assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e o sétimo dia, que é o sábado do Senhor teu Deus. O único dia bíblico que tem nome é o sábado, porque é um dia especial. É um dia de descanso. Sábado significa dia de descanso. Um dia de contemplação. Sim. Tanto é que as pessoas dizem que vão tirar um tempo sabático, né? E justamente... Isso. De descanso. De descanso. Só que aí que entra uma situação. Às vezes a gente pode pensar, não, mas eu vou guardar o primeiro dia ou o domingo, vamos dizer assim. Biblicamente falando, não se pode. Eu posso também descansar no domingo. Mas, biblicamente falando, é o sábado. Ele não escreveu um sábado. Ele especificou, é o sábado. Lá no mandamento não está escrito, lembra de um dia de sábado. Está escrito, lembra-te do sábado. O sábado, no singular. Por mais que eu queira... É todo sábado. Todo sábado. Mas também entra uma outra situação. Que é um cuidado que nós, adventistas, né, devemos ter. É que nós somos adventistas do sétimo dia e não no sétimo dia. Vou explicar. Eu sou casado com a Célia, já vai fazer 12 anos, 13 anos. Nós estamos todos os dias juntos. Todos os dias nós conversamos. Todos os dias a gente está ali. Brigando ou não brigando, nós estamos juntos. Né? Discutindo ou não, estamos juntos. E aí a gente se dá bem, e a gente vive bem. Mas no dia 24 de março é o dia do nosso aniversário de casamento. Apesar de eu estar todo ano junto com ela, no dia 24 de março é um dia que a gente tira de especial. A gente combina de jantar fora, coloca uma roupa um pouquinho melhorzinha, né? Saímos só eu e ela, vamos jantar fora, né? Conversa diferente. Por quê? Porque é o nosso aniversário, é o nosso dia. Agora, se o meu casamento fosse ruim, o dia 24 de março seria um dia que eu ia pensar assim, meu Deus, é o aniversário da besteira que eu fiz, né? Porque foi um casamento ruim, né? Sim. Mas como foi bom, nós celebramos. Mas isso só faz sentido se nós estivermos o ano todo junto. A minha comemoração com ela só faz sentido se nós estivermos juntos. Se nós estivermos separados, nós não comemoramos. Porque estamos separados. Agora, com Cristo Jesus, imagine isso. O sábado é o reflexo da semana com Cristo Jesus. Eu preciso estar os 6 dias da semana com Cristo. E aí no 7º dia é o nosso aniversário. É a nossa celebração. É o dia em que eu chego para Cristo. Meu Senhor, lá na segunda-feira deu um probleminha ali e o Senhor me ajudou. Lembra o que aconteceu? E você começa a conversar com Cristo. É um dia que é o meu dia com Cristo. É um dia em especial. O sábado foi feito para isso. Um dia para nós celebrarmos as bênçãos da semana. Todas as coisas que aconteceram. Essa é a representação do sábado. Por isso que Jesus, lá em Gênesis, lá Deus vai descansar de toda a obra que ele tinha feito. De toda a sua criação. Porque Deus vai dizer assim, é bom, é maravilhoso o que foi feito. É muito bom. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele vai dizer assim, e é muito bom. É Deus olhando para as coisas que ele fez e dizendo assim, foi maravilhoso. Foi perfeito. Claro que nós viemos cair no pecado aí, né? O primeiro casal caiu no pecado e nós hoje... Já no primeiro, né? Já, vamos dizer assim, ofuscou um pouco disso, né? Daquilo que Deus criou, né? E hoje é terrível, às vezes, né? Mas ainda há resquícios da criação, né? Sim. Por mais que nós estejamos caídos, hoje, vamos dizer assim, que nós somos um pouco
sem vergonha, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim, você pode olhar para as coisas de Deus assim, tu viu? Vou dar um exemplo aqui. Você já imaginou uma criança, né? Cara, para nascer um bebê, né? Se formar um bebê dentro da mulher, que coisa mais maravilhosa, cara. Poder, né? O homem e a mulher têm a relação sexual, né? Um feto vem, começa a se crescer ali, os bracinhos, perna, cabeça, o coração batendo, né? Que você vai lá com o médico, o coração batendo assim, tum, 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 tum. E você fica pensando, meu Deus, desse tamanhinho, cara. E é incrível a criação. É maravilhoso. É um verdadeiro espetáculo, né? É um verdadeiro espetáculo. E isso poderíamos considerar como um milagre. Porque isso é incrível. Isso é incrível. Por mais que é comum, é incrível. Deus podia ter feito assim, viu? Não precisa ser assim. Que seria um milagre também. Eu vou criar umas sementinhas e você vai lá e pega um grão de pé de moleque. Vou dar um nome assim. Aí você planta na terra e você vai regar e ali vai nascer um menino. É um milagre. Poderia ter feito sim? Deus podia. Deus podia, porque Ele é Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Mas Deus é tão cuidadoso até nisso. Porque por mais que plantar uma sementinha seja um milagre, imagine você sentindo, uma mulher sentindo no seu ventre ali, a criança batendo. Nós como pais, né, chegar lá e escutar o coração da criança, né? E às vezes você está em casa ali, escorado na tua esposa, dá um chute assim, tum. Você diz, você mexeu. Isso não é uma coisa maravilhosa? Isso cria laços, sentimentos. E as crianças nascem. Por isso que o cuidado entre a gestação tem que ser muito grande, porque os laços entre pai e mãe vão até determinar a maneira da criança. Após o nascimento. Se ela vai ser agitada ou não, se ela vai ser... Porque pega os nossos traços. Isso é maravilhoso. Isso é uma das coisas assim que é Deus criando, mesmo em um mundo caído. Então, Luiz, depois de todos esses fatos aí que a Bíblia traz, né? Essas previsões e tudo, e pensando de fato após a volta de Cristo, a chegada dele na Terra, né? A ressurreição dos mortos, enfim, o que a Bíblia conta sobre o posterior a isso, né? Como é que fica? A vida vai continuar na Terra? Na mesma dinâmica? O Cristo vai ficar por quanto tempo aqui? Vai voltar para o Pai? Enfim. Essa visão bíblica, eu vou falar que existem algumas divergências entre denominações religiosas. Agora eu vou falar aqui como um cristão adventista sétimo dia. Tá? Dentro daquilo que nós estudamos através da palavra de Deus, eu vou falar a visão adventista do sétimo dia a respeito disso. Sim. Porque alguns acreditam que Jesus viria, andaria por aqui. Outros acreditam que teria um arrebatamento secreto, né? Você já passou por uma placa, por um cara assim que está escrito assim, cuidado, o cara pode ficar desgovernado, por exemplo assim. Deles simplesmente desaparecer. Um arrebatamento secreto. Então, a volta de Jesus, para começarmos bem certinho, a volta de Jesus, de acordo com o Apocalipse capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, que ele virá nas nuvens do céu e todo olho o verá. É interessante que tem algumas pessoas que têm deficiência visual. Neste momento, ela vai enxergar. Todo olho o verá. Todos aqueles que estiverem nesse mundo vão ver. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Então acontece aqui a grande volta de Jesus. O que acontece então agora? Jesus não pisará nessa terra. De acordo com a Bíblia, Jesus vai estar nas nuvens do céu e o nosso anjo da guarda vem, nos pegará pelos seus braços e vai nos levar a ter um encontro com Jesus no céu. Um encontro. É interessante que hoje um dos lugares mais tristes desse mundo é um cemitério. Talvez ali seja um dos lugares mais tristes. E quem perdeu um ente querido sabe do que eu estou falando. Perdeu alguém que amava, sabe do que eu estou falando. Que ali é um lugar terrível. Que você não quer estar. Mas de acordo com a Bíblia,
talvez ali seja um dos lugares mais bonitos no dia da volta de Jesus. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão. E aí eles vão ressuscitar e o seu anjo vai estar ali para pegar pelos braços e levar a ter um encontro com Jesus no céu. E nós, os vivos, em um abrir e fechar de olhos, transformados seremos. Por que transformados? Aqueles traços nossos de pecados, que por mais que eu tente viver a Bíblia, eu ainda tenho os meus aguilhões, vamos dizer assim, aquilo que ainda eu estou tentando mudar, naquele momento, Deus vai curar. É o momento da cura. E vamos se encontrar com Cristo no céu. E juntos com Cristo, vamos para o céu. Aí entra uma situação que é chamada de milênio. Por quê? Um pouco antes da volta de Jesus, aconteceram grandes terremotos, guerras, a terra vai estar destruída. Inclusive, a Bíblia vai dizer assim que o sol não dará mais a sua luz. Ou seja, vai ser um momento de escuridão. E nesse momento de escuridão vai acontecer as grandes tragédias, que é os flagelos, onde os ímpios vão estar tentando perseguir aqueles que ainda acreditam em Jesus, mas não vão conseguir matar. E quando Jesus aparecer no céu, os ímpios vão pedir para que os rochedos caiam sobre suas cabeças, vão querer morrer, vão querer se matar, mas a morte não virá até eles, porque ninguém vai morrer naquele momento. Quando acontece o fechamento da porta da graça, não há mais morte. E aí vem Jesus. Então a terra vai estar destruída. Assim como no princípio, sem forma e vazia. Aí acontece os 1000 anos. No Apocalipse capítulo 20 vai falar assim sobre os 1000 anos. Que é o povo de Deus, que foi levado com Cristo Jesus para o céu, vão habitar junto com Jesus por 1000 anos. Um milênio. Que a Bíblia vai dizer assim, o milênio. E Satanás, como ele está preso nesse mundo, porque lá Apocalipse vai dizer, assim, 14, 12, vai dizer que desceu sobre essa terra, porque foi lançado a terra a Satanás e seus anjos, e aqui agora eles estão presos. Eles não podem mais sair daqui. Então a terra vai estar sem forma e vazia. E por 1000 anos Satanás será acorrentado, a Bíblia vai dizer assim, porque o trabalho de Satanás é perseguir os servos do Senhor, convencer o mundo de que Deus não é tão bom assim. E os salvos vão estar no céu por 1000 anos dentro do grande julgamento. Mas é um juízo comprobatório. A gente costuma dizer. Por que comprobatório? Porque já está determinado. O que nós vamos fazer no céu nesses 1000 anos é ler o livro da vida. Lembra que eu falei das primeiras 3 surpresas antes de eu chegar no céu? Que é eu estar, aquele que não está, por que não está? E por que esse abençoado está aqui? Porque fazia tantas coisas ruins, né? Lendo os livros da vida, nós vamos saber o porquê que esses não estão. E aí seria um julgamento comprobatório. Porque essas dúvidas seriam sanadas. E nós seríamos ali agora em 1000 anos de estudo. E também 1000 anos de férias, vamos dizer assim. Claro que existe alguns pensadores que têm uma visão de 6.000 anos de pecado e 1000 anos de purificação, né? Porque seria, até tu comentou antes sobre o dia sabático, né? A Bíblia apresenta um ano sabático lá, né? Que 6 anos você plantava, né? O que comia, mas o 7º ano você não plantava nada e você comia apenas do que a terra te proporcionava, que era um ano de descanso para a terra, né? Certo. Alguns acreditam que poderia ser assim. Eu tenho cá as minhas dúvidas a respeito disso. Porque alguns acreditam então que viria da criação do mundo, do primeiro pecado no mundo, até a Arca de Noé, aconteceram 2000 anos. De Noé até Jesus Cristo, 2000 anos. Daria 4000 anos. E de Jesus Cristo até a sua grande volta, mais 2000 anos. Por isso seria 6.000 anos de pecado e 1000 anos de milênio. Eu posso dizer para vocês assim que eu não tenho total certeza disso, assim. Eu acho que é plausível sim uma ideia dessa, é plausível,
porque faz sentido mesmo na cronologia bíblica, mas não dá para você dizer bem certo a respeito disso, né? Não faz parte da crença, no caso da Não, igreja, né? não, nós não temos isso porque quando você vai falar de datas, a gente tem mais atualizadas no caso, né? É difícil você falar de datas lá de Abraão, né? Vai falar lá dos primeiros pais, né? É um pouco mais complicado. Mas tem sentido essa linha de pensamento, não que eu tenho minhas dúvidas a respeito disso, mas faz sentido. Mas os 1000 anos no céu, isso é certo porque a Bíblia vai apresentar também, né? Do milênio, no capítulo 20, né? Aí o que acontece então pós os mil anos? Porque no céu, aí que está uma situação bem interessante. Porque a Bíblia vai falar assim, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Que é essa ressurreição da volta de Jesus. Porque os mortos que estão perdidos vão continuar mortos. Dormindo. Vão continuar Sono dormindo. eterno. Sono eterno. Os perdidos que estarão vivos no dia da volta de Jesus, depois de verem Jesus, vão morrer. Ou seja, a terra... A Bíblia usa uma expressão, Ezequiel vai dizer assim que a terra terá corpos, né? Mas não vai ter quem os sepulte. Porque os salvos vão estar no céu com Cristo por 1000 anos. Satanás e seus anjos são os únicos que vão estar vivos aqui, mas vão continuar aqui, não pode ser daqui. Mas todos os homens e mulheres que não aceitaram Cristo Jesus, que viveram, decidiram, né, tiveram uma decisão, não quero saber, vão estar mortos. Aqui, por isso que Jesus vai dizer assim, bem-aventurado aquele que fazer parte da primeira ressurreição. Acontece agora os 1000 anos. Aconteceu os 1000 anos. Aí vai acontecer agora o que vai no Apocalipse 21, que vai dizer assim, aqui do capítulo 20, que vai mudar aqui do juízo de Deus também, né? Capítulo 20, versículo 11 em diante, dá para só ter um contexto, né? Vai falar sobre um grande trono e aquele que se assenta, que é Jesus Cristo. Mas olha só, a partir dos 1000 anos, a cidade santa, a nova Jerusalém, a Bíblia vai usar, a nova Jerusalém, vai descer do céu, ataviada como uma noiva. Porque uma noiva se arruma muito bem, né, para encontrar o seu esposo, né, no altar, né? Então ele usa essa expressão, ataviada como uma noiva, ou seja, bonita. Vai descer do céu. Nesse momento, pós 1000 anos, onde desce com a nova Jerusalém, com a grande cidade, como isso vai acontecer? Não sei. Isso, mas a Bíblia diz, eu confio nisso, que será uma grande cidade, adornada de ouro, né? Pedras preciosas, vai descer do céu. E agora os mortos da segunda ressurreição, os mortos vão ressuscitar. E aí acontece que a Bíblia vai dizer assim, o justo continua justo e o imundo continua-se imundo. E eles vão ressuscitar quando a cidade santa chegar na terra. Os salvos estarão dentro da cidade, os perdidos estarão fora da cidade. E eles vão tentar invadir a cidade. E aí sim acontece o grande flagelo, vamos dizer assim. Porque vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Que é o que a Bíblia vai falar de fogo e enxofre. E vai matar a todos. Aquela visão que diz assim que os perdidos vão para o inferno e vão queimar eternamente, porque a Bíblia usa uma expressão assim, e eles serão consumidos eternamente. Ou seja, vai descer fogo do céu e vai os consumir. Mas o fogo dura até que haja matéria. Por que é eterno, então? Porque não mais vai existir essa pessoa. O mal se acabará. O mal vai terminar nesse momento. E por isso que aqui no capítulo 21 vai dizer assim, vi no céu e na nova terra, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também
a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu como uma noiva da parte de Deus, ataviada, adornada para o seu esposo. Então ouviu uma grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E aí agora acontece uma das cenas, porque, veja bem, você vai estar dentro da cidade santa, salvo. Talvez você vai olhar para aquela grande multidão e tu vai reconhecer alguém. Alguém que era próximo de você, talvez. Não sei, eu tô colocando um... E você vai chorar por ele. Só que na transformação de Deus, hoje nós temos um peso de amor. E não deixa de ser amor. Por exemplo, eu amo minha esposa. Mas o amor que eu tenho por ela é diferente do amor que eu tenho para minha filha. É diferente o amor que eu sinto pelos meus amigos, que é amor, mas é amor diferente. Uhum. Ao chegarmos no céu, nós vamos ter o mesmo amor de Deus. O amor de Deus é igual. Podemos afirmar assim, que Deus me ama muito, a ponto de dar vida por mim. Mas Deus ama vocês da mesma forma, a ponto de dar vida por vocês. O amor de Deus é único, é igual para todos. É igual. E nós lá não vamos chorar por um conhecido, nós vamos chorar por conhecido e pelos desconhecidos também. E por isso que agora no versículo 4 ele vai dizer assim: E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E agora lembra aquela cena de Gênesis, onde Deus fala assim: haja luz, e houve luz ao primeiro dia? Vai se repetir agora aqui a cena da criação. Porque a terra que estava sem forma e vazia, porque agora ela estaria destruída, já desceu o fogo do céu, consumiu todos os ímpios, ela vai continuar sem forma, vai estar feio. E aí Deus vai dizer assim: haja luz. E houve luz no primeiro dia. Então o ciclo ele encerra e dá um início a algo novo. Algo novo. Agora transformados. E a Bíblia vai dizer que o pecado já não mais vai existir. A morte já não mais vai existir. Porque agora entra uma outra situação. Porque Jesus, quando ele pagou o preço de morrer por nós, a consequência foi eterna. A consequência em Cristo Jesus é eterna. No céu, todos nós seremos transformados. Fisicamente. Nós vamos crescer no céu. Porque hoje nós somos baixinhos. Um anjo tem uma média de 2,90 metros de altura. Imagine você com 2,90 metros de altura. Eu tenho algumas cicatrizes, né? Quem não tem cicatrizes, né? No céu as cicatrizes serão saradas. Nós vamos beber da água da vida, comer do fruto da vida e vamos viver eternamente. Todas as nossas cicatrizes e dores serão curadas. Mas Jesus, sendo Ele Deus, estará preso num corpo humano. Glorificado, é claro. Bonito, belo, incrivelmente. Mas ainda estará preso em um corpo humano. Enquanto as minhas cicatrizes serão curadas, as marcas em suas mãos serão eternas. E talvez quando nós imaginarmos, o que é o pecado? Jesus vai fazer isso aqui. É isso. É morte. É algo ruim. E no nosso pensamento vai dizer, não, então eu não quero. Porque isso faz mal. Isso não faz bem. E por isso que agora Deus vai dizer assim, eu te enxuguei dos olhos toda lágrima e toda dor. Eu não quero que você sofra. Eu quero que você chore sim, mas de alegria. Eu quero que você esteja bem. Inclusive, a última mensagem de Jesus... Aí, lembra do contexto de João, que ele está preso numa ilha? Está preso numa ilha e ele está ali, né? Teve uma morte de velhice mesmo, mas era um lugar terrível que ele tinha. João ele vai escrever no final, ele vai dizer assim,
O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E ele vai dizer assim no capítulo, nos últimos versículos, vai dizer assim, ó, aquele que crê, dá testemunho destas coisas, diz, certamente, venho sem demora. E ele vai confirmar dizendo assim, amém, vem Senhor Jesus. Ele não queria mais sofrer. Assim como nós temos nossas dores, nós não queríamos mais ter isso. E por isso que João, naquele contexto, diz assim, amém, vem. Venha, venha, sem demora, vem Senhor Jesus. É a maneira que eu também falo hoje. Por mais que hoje eu vivo uma vida um pouco mais confortável, vamos dizer assim, ainda assim, nós temos dores. Nós temos sofrimentos, nós temos angústias, nós temos mortes, nós temos guerras. Eu não sei como meu filho vai ficar daqui a uns anos. E por essas incertezas eu espero, vem Senhor Jesus. Venha o mais rápido possível. Venha hoje, se for preciso. Porque certamente Jesus virá. Eu querendo ou não. Ele vai vir. Eu aceitando ou não. Mas seria interessante. Porque ao aceitar Jesus, talvez você possa até não pensar assim, bah, mas e se não for assim? Ainda assim você tem lucro, porque você vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Sim. Mas se for verdade, o quanto que você perde? Eu sempre vi o falecido prefeito de Passos Maia, o Ivandro Bocalão, dizia sempre que você não perde nada por crer, né? Porque que vai existir alguma coisa depois da morte. Porque se não existir nada, você nunca vai saber, né? E de fato, né? Se de fato não existir nada, você nunca vai saber. E você não perde nada porque se existir, você teve a crença, né? Você acreditou e você, de alguma forma, ali seguiu, né? Os mandamentos, os traços que a Bíblia coloca. E pode até chegar no fim lá e Deus dizer assim, não, nem precisava ter feito isso. Pode também. Pode! Né? Não precisava ter exagerado tanto assim também. Né? Mas eu prefiro... É pecar pelo excesso, do né? que, né? Mas às vezes é melhor você tá lá do que daqui a pouco, não foi dessa vez. É verdade. Porque assim, o preço da salvação é uma vida. É a nossa vida hoje. Ou é viver eternamente, ou morrer eternamente. Deus vai dizer assim, o próprio Jesus vai dizer assim, seja tu prudente, escolhe a vida. Jesus vai falar assim, se te ofereceres o bem ou o mal, ou a vida ou a morte, o que você escolhe? Seja prudente, escolha a vida. Sim. Vai pelo lógico. Vai pro lógico, vai pro onde tá bom, né? Vai onde é. Porque assim, as bênçãos de Deus, a gente vai pro Antigo Testamento, vai dizer assim que no céu, nem um olho viu, nenhuma mente imaginou, humana, né? Nenhum olho viu, nenhuma mente humana imaginou o tamanho e a beleza e a grandiosidade que é o céu. Nós temos uma visão bíblica, daqui a pouco ali da criação, tantas coisas maravilhosas, né? A Bíblia vai dizer assim que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Crianças vão brincar com o leão. Você imaginou uma coisa dessa, cara? Isso é incrível. Isso são resquícios humanos imaginando aquilo que é o céu. Porque a Bíblia vai dizer assim que ainda é muito melhor. Certo. Ainda é muito melhor. Então, o livro do Apocalipse podia resumir assim, que é um livro da revelação da esperança. Tem flagelos? Tem. Tem coisas terríveis que vão acontecer? Tem também. Tem momentos tortuosos que os cristãos vão passar, uma perseguição imensa? Tem. Mas assim como Jesus venceu o mundo, em nome dele nós também venceremos. E o galardão é muito maior. É muito grandioso. Por isso que no céu, todos que vão estar lá são pessoas de fé. Homens e mulheres de fé. Que perseveraram. A Bíblia vai falar no Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 14, versículo 12, vai dizer assim, aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Ou seja, perseveram. Bem-aventurado aquele que desde agora descansa no Senhor, que vai falar sobre a morte. Desde agora, bem-aventurado aquele que descansa no Senhor, porque as suas obras os acompanham.
A Bíblia, a todo instante, vai dizer assim, bem-aventurado aquele que persevera, aquele que busca, mesmo que venha a descansar, né? Porque a Bíblia vai usar a expressão descansar, né? Porque a palavra cemitério vem do grego coimiterium, ou seja, lugar de repouso. Certo. Né? Eles consideravam um lugar de repouso, porque ali você está dormindo, né? Uhum. Ou seja, bem-aventurado aqueles que perseveraram até o fim. Então, o convite do livro do Apocalipse é: tenha fé, persevere, e a esperança vive. E é uma pessoa, é Cristo Jesus. Sim. Bem. Cara, muito bacana aí essa tradução, digamos assim, né, das palavras que são muito sofisticadas, às vezes na Bíblia, né, que assim, tem palavras até mais rebuscadas, assim, e que você lendo assim não consegue muitas vezes chegar à interpretação fácil, né? Então, também é bacana sempre ouvir quem estuda a Bíblia, quem estuda dentro da religião ali, todos os textos bíblicos, mas também essa analogia, né? Essa comparação sempre, porque a Bíblia eu acho que é isso, né? É meio que uma analogia do que você pode comparar no dia a dia da tua vida ali, no decorrer da história, enfim, né? Então, Luiz, queremos, né, agradecer demais aí a tua presença, tua vinda aqui no Fala Mais. Teria muito mais a falar ainda, né, cara? Porque olha o tamanho do livro aqui, né? O livro aqui. E não tem desenho. E não tem figurinha, né? Tem figurinha. Mas, cara, acho que o papo foi muito, muito bacana, assim. O pessoal que assistiu até agora, né, deve ter ficado maravilhado, encantado aí, porque é uma história riquíssima, né, cara? É espetacular, assim, o que a Bíblia traz, né? Então, e também parabenizar você, né, por essa dedicação, por esse estudo, esse aprofundamento, né, dentro dos textos bíblicos aí. E, de toda forma, muito obrigado. Valeu demais tua vinda aqui. Foi bom, né? Aí eu agradeço vocês aí pelo espaço, né? A gente poder falar um pouquinho sobre Deus, né? Tirar aquela ideia de que o Apocalipse é um livro assim... Nossa, não vou nem ler. Numerário, né? E quando, na verdade, seria interessante nós lermos, né? Mas muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês aí, por abrir o espaço mesmo aí pra gente poder conversar um pouquinho, falar mais sobre uma visão diferente da palavra de Deus. E... Cara, eu só tenho a agradecer a Deus por todas as bênçãos, por todo o carinho, assim, sabe? E se eu pudesse fazer um apelo no final, estuda a Bíblia. Busca conhecer. Nós somos doutores em várias coisas. Às vezes eu sou um doutor em tecnologia, um doutor em solda, né? São profissões, né? Mas às vezes nós esquecemos do doutorado mais... Da essência, né? mais profundo, né? O que pode mudar as nossas vidas, né? Que é da palavra de Deus. Tirar um tempinho mesmo para estudar, isso é maravilhoso, viu? E, gurizada, obrigado mesmo pelo carinho, por abrir as portas aí pra gente poder conversar um pouquinho, né? Falar mais, né? Sim, exato. Poder falar mais, né? E eu falo bastante, tava preocupado antes, até comentei, né? Rapaz, viu? Mas esse é o nome do quadro já. Mas muito obrigado mesmo pelo espaço e o pessoal que está nos assistindo que tenha gostado, que eu espero que gostem, né, do assunto aqui abordado, porque é um assunto que eu particularmente gosto, né, e às vezes a gente fala com tanto entusiasmo que não consegue nem falar direito. Mas espero que gostem e que se sintam bem ao estudar o livro do Apocalipse. Perfeito. Bom, Luiz Fernando, a gente te agradeceu, né, e também faz o agradecimento às pessoas que nos acompanharam aqui nessa conversa. E a gente sempre diz, né, que se conseguir tirar um pedacinho do que foi trazido no papo aqui, trazer para sua vida já valeu a pena, né, toda a experiência. Então, e eu tenho certeza, né, que de alguma forma, alguma semente, ela vai ser plantada, né? Amém. Então, obrigado pela tua vinda aqui, as pessoas que nos acompanharam, que essa conversa tenha feito sentido, né? E numa época propícia, né? Que a gente tá se aproximando do Natal aí, né? Final de ano, Exato. tem
Então, Esse nó dele, bacana lembra de também. Jesus, né? Veio a calhar, né? Convidar o convidado especial, vamos dizer assim, né? Sim. Para vir participar bacana. da festa com a gente, né? Legal. Mas legal. E um agradecimento também especial, né? Já estamos encerrando aqui a nossa conversa. Agradecimento especial às nossas marcas parceiras, né? Que fazem também o podcast o Fala Mais acontecer, que são a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marine, a Panificadora São Pedro, também o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. E, pessoal, é isso. Estamos finalizando esse episódio e quase finalizando a nossa temporada também em 2024. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana.